Olá, boa noite, queridos irmãos. Estamos aqui com vocês aí, eu aqui, sozinho de novo, né? E eu quero ler contigo 4 versos que nós encontramos aí no livro dos Salmos, no capítulo 61. Abra aí, Salmos 61, os versos 1 a 4. Verso 1 nós lemos assim: Ouve o meu clamor, ó Deus, atenta para a minha oração. Desde os confins da terra eu clamo a ti, com o coração abatido. Põe-me a salvo na rocha mais alta que eu, pois tu tens sido o meu refúgio, uma torre forte contra o inimigo. Para sempre anseio habitar na tua tenda e refugiar-me no abrigo das tuas asas. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Muito obrigado, Senhor, por esse tempo em que nós vamos poder passar juntos, Senhor. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de ter esse culto, pela oportunidade que nós temos de te cultuar, Senhor, através da oração, através do louvor, Pai. Queremos pedir, Senhor, também que a tua mensagem, ela crie em nós, Senhor, transformação de mente, crie em nós, Senhor, novos hábitos, crie em nós, Senhor, transformação das nossas vidas, Pai. Abençoa-nos, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Ok, amados, vamos então ao louvor. Aproveite, cante junto com as músicas, são músicas que vocês conhecem, ok? Cante junto e vamos louvar ao Senhor. És o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. és o meu refúgio, És o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, meu socorro eterno, és o meu abrigo, és o meu abrigo, és o meu refúgio, és o meu refúgio, minha fortaleza, meu socorro eterno, és o meu abrigo. Quando o mar se agitar, confiarei em ti, Senhor. E se a terra se abrir, confiarei em ti, meu Deus. Ok, de volta. Vamos então aos avisos. Não são muitos, mas são.
Semana passada eu estava aqui incentivando vocês a estarem aqui, né? Tínhamos já aqui um bom grupo reunido nas últimas reuniões, um bom grupo reunido conosco aqui na igreja, e estava tão gostoso, gente, né? O louvor, poder colocar para fora todo esse nosso louvor, aquilo que está no nosso coração, cantar junto com a equipe, estava tão gostoso, né? E na sexta-feira fomos surpreendidos pelo decreto e precisamos nos sujeitar a isso. E agora então estamos fazendo de forma gravada o nosso culto, para que a gente não esteja aqui à noite, né? À noite estarei aí, da mesma forma como vocês, assistindo e acompanhando aquilo que vocês estarão escrevendo no chat do culto, ok? Então, não deixe de colocar aí agora o seu pedido de oração, porque nós estaremos orando por isso, né? A pastora Déa também vai estar assistindo, o João Raidamacha vai estar assistindo, já tem outras pessoas dos líderes também que falaram que estariam assistindo, e então nós estaremos intercedendo por esses pedidos que você está escrevendo aí agora no chat do YouTube, e então não deixe de compartilhar conosco os seus pedidos de oração, os seus pedidos de agradecimento ao Senhor, ok? Da mesma forma, como já foi domingo passado, o culto de domingo vai ser transmitido também da mesma forma, só que ele vai acontecer ao vivo aqui, ok? Porque é de dia. E enquanto isso, nós aguardamos novas instruções. A princípio é até a segunda-feira que vem, então, se nada atrapalhar, quarta-feira que vem a gente estará de volta aqui da mesma forma, mas aguardem as nossas instruções, porque nós precisamos saber aquilo que vem dos nossos governantes, né? Nós fomos instruídos pela palavra do Senhor a seguir aquilo que os nossos governantes colocam, né? Eles não estão lá por acaso. Então, vamos obedecer aquilo ao qual nós fomos instruídos pelos governantes. Amados, não esqueçam das cestas básicas. Muitas pessoas, inclusive, queridos membros dessa igreja, necessitam muito desses donativos, então não esqueça, tá? Pode trazer durante o dia, estamos aqui, sempre tem alguém aí na secretaria para receber esses donativos, ok? E também, se você quiser mandar o teu pedido de oração em particular para mim, pode mandar no meu WhatsApp. Eu vou colocar aí já nos cumprimentos aí do chat, eu já vou deixar o meu número de WhatsApp também, e você pode então mandar o seu pedido em particular para mim, ok? E dentro do possível e dentro do tempo aí eu vou estar respondendo a vocês. Aniversariantes dessa semana, né? Nós tínhamos aí até o domingo só, que foi o último dia em que nós tínhamos as informações. Eu acabei comendo bola e não peguei as informações dessa semana, então eu informei até domingo. E segunda-feira virou mês, né? Começamos o mês de março. Então, no dia 1º, a Janaína Batista e a Débora Neves e a Bianca Loven fizeram aniversário. Então, nossos parabéns a vocês, que Deus os abençoe. Dia 4, amanhã, a Noeli Rogalski estará fazendo aniversário, então parabéns, Noeli. Dia 5, a Dayana Chikovski. Dia 5 ainda, a dona Valtrudes Loven também, nossos parabéns. E o Emerson Custódio, né? Que sempre está aqui conosco, quando possível ele está aqui conosco, né? Então, Emerson, aquele abraço, que Deus te abençoe. Dia 7, a Ábia estará fazendo, Ábia Dantas, e ela tem mais um sobrenome agora, né, pastor, que eu agora não sei esse novo sobrenome dela, né, mas ela casou, esteve conosco aí no final do ano, mas a Ábia Dantas, lembre dela, ela está no Paraguai, ela está estudando, né, então dia 7 é aniversário da Ábia, e no dia 9, Donizete, você que é fiel aí no chat, sempre está lá comentando e mandando os seus pedidos, dia 9, aquele abraço, meu querido Donizete, né? Então agora teremos aí mais uma música, um louvor e, como sempre,
especial para vocês aí que estão de aniversário nessa semana, nessas 2 semanas, nesses dias agora, e que Deus fale aí ao coração de vocês e os demais, lógico, aproveitem aí para louvar ao Senhor também com esse cântico que nós vamos colocar aí agora, ok? Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra te encontrar. Derruba as muralhas, Destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa
Ok, eu quero já agora colocar os pedidos de oração que nós já temos aqui, né? Os demais faremos então como combinado. Eu vou, à medida que vocês vão escrevendo, a gente já vai fazendo a oração lá da onde nós estamos, e os demais que estão assistindo, se você vê lá o irmão colocando um motivo de oração, vai orando por isso aí já, desde o momento em que ele está postado ali, ok? Queridos, nosso querido José de Vanzir, marido da Cleia, irmão do Olivir, ele está numa situação complicada, ele está internado na UTI por conta da Covid, ele está entubado, né? Então vamos orar pela vida dele. Orar também pela família, né? A Cleia e os 2 filhos. A menina parece que também já deu positivo, mas de uma forma um pouco mais branda. Então vamos orar pela família do José de Vanzir, ok? Sr. Vibe, também vamos continuar orando por ele, já estamos fazendo isso desde a semana passada. Ele está se recuperando de um AVC, então vamos orar também pela vida do Sr. Vibe, pela Dona Serena, pela família lá também, que esteja sendo abençoada e cuidada pelo Senhor. Isaac, que Deus continue a cura aí na tua vida, né? Vamos orar por você também, Isaac. Braulio, querido, tivemos notícias esses dias, sabemos que você está enfrentando aí com coragem essa questão da terapia, da químio, né? E continue firme, e nós estaremos aqui intercedendo por você, pela tua família aí também, para que seja aí curado também desse câncer que te aflige, né? Leoni, querida, também você, queremos orar por você também, por esse tratamento que você continua fazendo, né? Que Deus esteja te abençoando. A Marli Breus e a Bianca, filha dela, elas farão uma viagem pela HCJB, né? E eles vão para o Sudeste brasileiro, fazer uma divulgação aí do trabalho da HCJB, e também vão fazer várias visitas aí no sertão nordestino nos próximos 15 dias. Então, para as próximas 2 semanas, ou um pouquinho mais, coloque isso lá na tua agendinha de oração, esteja orando por essas 2 queridas irmãs, que elas sejam protegidas nesse tempo em que parece que a pandemia ela tomou mais força, que elas sejam protegidas nesse tempo, e também que aquilo que elas vão fazer lá, essa missão que elas vão cumprir, que elas sejam bem-sucedidas nisso, ok? Esteja orando por essas queridas irmãs, e eu quero fazer isso agora, tá bom? E depois nós vamos para a mensagem. Vamos fazer um pouquinho diferente hoje, tá? Senhor Deus, temos aí algumas situações de oração. Algumas situações que os nossos olhos, Senhor, elas estão num estágio bem complicado, Senhor. Elas estão num estágio em que nós dependemos realmente, Senhor, da Tua intervenção. Na verdade, nós precisamos de Ti em todas as situações, mas elas parecem que elas estão num ponto em que há uma divisão entre aquilo que é o natural, entre aquilo que os médicos podem fazer, mas entre também o sobrenatural, onde Tu, Senhor, Tu podes agir, Senhor, e nós cremos na Tua intervenção, Senhor. Todos esses casos de doença que nós colocamos aqui, Senhor, alguns estão na situação, como José, alguns estão se recuperando. Queremos pedir, Senhor, que Tu estejas ali, com eles, com cada uma dessas pessoas que nós citamos há pouco, Senhor. Esteja abençoando, cuidando, Senhor, dando forças, dando ânimo, Senhor, a todo o pessoal, toda a equipe médica que está em torno, que está envolvida com isso, Senhor. Esteja abençoando, Pai, cuidando nesse sentido, Pai. Queremos pedir ainda também por essa viagem que a Marli e a Bianca farão. Tu sabes qual é a missão que elas vão cumprir. Tu sabes da divulgação que elas vão fazer. Tu sabes das pessoas que elas vão encontrar. Tu sabes dos testemunhos que elas vão ouvir, Senhor, em relação a tudo aquilo que Tu tens feito já através do rádio, Senhor. Por isso nós somos gratos, Senhor, por esse meio.
Por isso, abençoa essas queridas duas irmãs, Senhor. Esteja abençoando e cuidando delas, Senhor, no sentido de que elas não sejam afetadas, Senhor, por esse vírus, que elas possam ir e vir em tranquilidade. Cuida, Senhor, dos voos, dos traslados, das viagens de ônibus, porventura, de carro, Senhor. Esteja cuidando em todas essas situações, das casas nas quais elas vão dormir, Senhor, nos hotéis, Senhor, enfim, aonde elas estiverem, Senhor, esteja cuidando delas, abençoando, Senhor, e dando com que elas possam achar aquilo que elas foram buscar, que elas possam passar aquilo que elas foram passar adiante, Senhor, em nome de Jesus. Pai, queremos pedir ainda, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Oh Deus, tudo isso tem nos acometido de uma forma, Senhor, que talvez agora a gente não tenha nem o tamanho disso, a gente não saiba o tamanho disso, Senhor. Mas todos nós estamos sendo duramente afetados, Senhor, por essa pandemia. Não só pela doença, mas por aquilo que está acarretando, Senhor. Por pessoas que perderam o emprego, Senhor. Por pessoas que estão com seus ganhos reduzidos em função dessa pandemia, Senhor, dessa impossibilidade de trabalhar, Senhor, do lockdown, do toque de recolher, Senhor. Todas essas coisas, Senhor, que estão impedindo, Senhor. Oh Deus, olha por essas pessoas, mas também aqueles que estão sofrendo de um mal emocional, Senhor, de estresse, Pai, por conta disso, Senhor. Sabemos as professoras que estão sofrendo um estresse muito grande, Senhor, em relação àquilo que elas vinham fazendo, talvez presencialmente, já agora nas escolas, Senhor, e agora voltaram a fazer novamente a partir de casa, Senhor, com toda essa mudança brusca, com esse tempo enorme, Senhor, diante de vídeos, diante de preparação, Senhor, de tudo aquilo que elas precisam fazer, Senhor, esteja abençoando. Daqueles irmãos que estão fazendo home office, que estejas cuidando, Senhor, abençoando, Senhor, que também o seu convívio familiar, Senhor, seja cuidado, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Que depois disso, Senhor, a gente possa sair com um entendimento melhor sobre as coisas, mas que a gente possa sair forte, que a gente possa sair saudável, Senhor, disso tudo, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos então à palavra de hoje. Como já falei no começo, virou a folhinha, rasgamos já janeiro, já rasgamos fevereiro e está lá agora março, né? E já estamos aí no 3º dia de março. É impressionante como passa rápido o tempo, né? E hoje de manhã eu pensando um pouquinho sobre o que eu iria falar aqui hoje. E eu pensei em algumas situações em que muitas vezes a gente faz, na virada do ano, aí a gente faz algumas promessas, né? Lembra aquelas promessas? A gente faz alguns propósitos, é mais bacana para o crente falar em propósitos, né? Eu não falar em promessas, mas a gente faz aqueles famosos propósitos e depois de algum tempo a gente nem lembra mais do que era, né? Por falar nisso, você lembra de algum propósito que você fez lá na virada do ano, né? Só estamos em março ainda. Mas se você é um daqueles que nem começa com esse tipo de coisa, porque sabe que vai esquecer ou vai deixar de lado, eu vou te dar uma sugestão hoje. Não, na verdade não é uma sugestão, é mais que uma sugestão, é um mandamento. É um mandamento e ele está na palavra de Deus. Abram comigo aí, Efésios capítulo 5, versículo 1. Abram comigo aí. Efésios 5, a partir do 1º verso. Lemos assim: portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Quando é que a gente usa a palavra portanto? Quando o que vem depois tem a ver com o que veio antes. Então a gente vai voltar aí uma página e nós vamos abrir no capítulo 4, a partir do verso 20. Volte a página, vamos aí no capítulo 4, verso 20 em diante. Lemos assim no verso 20. Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo? De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira
de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompem por desejos enganosos e a serem renovados no modo de pensar e de revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Verso 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo algo útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que o ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. Até aqui. E aí, depois de tudo isso, vem o portanto. Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Segunda palavra que nós lemos, sejam. Ou seja, é um imperativo que manda e não pede. Não é uma simples sugestão, nós devemos ser imitadores de Deus e de Cristo, como nos diz o texto. Esse texto que nós lemos, ele é muito amplo. Ele tem uma série de mandamentos quanto a mudanças necessárias em nosso viver. E uma dessas coisas em que devemos imitar Cristo é na oração. E eu quero me ater a essa questão da oração hoje. Quando é que nós oramos? À mesa para agradecer o alimento? Bom, talvez à noite uma reza antes de dormir, ou aquela oração decorada. No culto, quando o pastor, o dirigente do culto está orando e você diz amém, né? Isso significa assim seja. Quando nós buscamos Deus em oração? Jesus nos dá alguns exemplos, eu quero citar 5 hoje. Qual é o momento em que todos clamam a Deus? Exatamente, quando as coisas vão mal, quando nós precisamos da ajuda divina, quando acontece alguma tragédia. Com Jesus também foi assim. Quando Jesus estava diante da maior tarefa dele aqui na terra, quando Jesus estava diante da maior dificuldade que ele enfrentou, enquanto homem encarnado, Jesus orou. E não foi uma oração daquelas decoradas. Jesus chegou a suar sangue, né? Encontramos essa oração em Mateus 26, no verso 42, onde nós lemos assim: e retirou-se outra vez para orar. Meu Pai, se não for possível afastar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a sua vontade. E isso nos ensina que nós dependemos de Deus. E isso deve ser assim em qualquer situação, inclusive e até nas mais difíceis. Infelizmente, algumas pessoas elas abandonam Deus nesse momento porque elas acham que Deus as abandonou. Não é isso. Jesus amou a Deus e orou a Ele quando as coisas difíceis estavam acontecendo. Jesus nos ensina que o Pai, Ele está interessado nas nossas orações em todos os momentos da nossa vida.
até e inclusive nas situações mais difíceis. Jesus prometeu que estaria conosco em todos os dias até o fim dos tempos. Mateus 28, não é? Segundo, nós devemos orar quando as coisas vão bem. E Jesus também orava quando as coisas iam bem. Normalmente, quando tudo vai muito bem, nós acabamos esquecendo de orar, não é verdade? Quando os nossos planos estão dando certo, quando nós estamos com saúde, quando temos o suficiente e vemos que nós podemos nos firmar naquilo que estamos vendo, acabamos esquecendo de orar. Que engano, que erro! Tudo pode mudar em alguns segundos. Mais uma vez, nós precisamos aprender que em tudo nós dependemos de Deus. Por isso nós devemos orar e sermos gratos quando tudo vai bem. Um exemplo disso, Mateus 14, verso 23, diz assim: tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Sabe quando aconteceu essa oração? Esse tempo de oração com o Pai? Quando ele acabou de alimentar 5.000 homens, fora crianças e mulheres. Foi uma grande demonstração do poder de Deus, foi um milagre muito grande. E Jesus nos ensina que nós devemos orar quando tudo vai bem. Terceiro, Jesus nos ensina que a vontade de Deus está acima da nossa vontade. Com certeza vocês já ouviram pregadores na TV, no rádio, em vídeos. Hoje temos tantos vídeos por aí rodando, né? Em que pessoas que se intitulam homens de Deus, eles começam a ordenar, começam a cobrar de Deus, começam a cobrar promessas do Senhor, exigem que Deus faça certas coisas ao seu comando. Isso é errado. Jesus nos ensina um modelo bem diferente. Nos ensina um caminho de submissão. Ainda naquela mesma passagem, antes da sua prisão, nós lemos em Lucas 22, o verso 41 e 42. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Percebem a diferença entre ordenar e dizer que a tua vontade seja feita? Eu já ouvi, não em uma, mas em várias ocasiões, em que eu publicamente orei, Senhor, e eu faço isso sempre, eu procuro fazer isso sempre, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu sei que isso não é fácil de você falar, Senhor, seja feita a tua vontade. As pessoas falarem, essa tua oração é fraca, meu irmão. Você não está confiando em Deus. Ora, meus amigos, se Jesus, que é o Filho de Deus, ora dessa maneira, quem somos nós para ordenar ou para declarar alguma coisa perante o Todo-Poderoso Deus dessa terra? Portanto, Jesus nos ensina a submissão diante de Deus, que a tua vontade seja feita. Eu sei que não é fácil, principalmente quando você está orando ali por um ente querido, por uma pessoa que você ama muito e você quer muito que aquela situação mude, que ela seja curada, que ela seja protegida, enfim, qualquer coisa que você esteja pedindo. E entregar isso nas mãos de Deus, que a tua vontade seja feita, não é fácil, não é fácil. Eu já passei por essas situações
E sei hoje que a vontade de Deus foi feita e ela foi, de fato, a melhor. Quarto, Jesus nos ensina a orar diante de decisões importantes. Jesus atuou por 3 anos e ele tomou muitas decisões importantes. E uma dessas decisões foi a de escolher os 12 apóstolos, 12 discípulos. Foram eles os responsáveis depois de levar adiante tudo o que eles aprenderam com Jesus. Jesus se concentrou só nesses 12. Ensinou multidões, mas quem levou a missão adiante foram esses 12. E nessa ocasião, Jesus orou mais que o habitual. Lucas 6, os versos 12 e 13. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou como apóstolos. Ele passou a noite orando e quando amanheceu ele foi lá e escolheu os 12. Quantas decisões importantes você toma todos os dias na tua vida? E quanto tempo você passa orando antes dessas decisões? Jesus orou primeiro e depois agiu. E por último, Jesus também ensinou que ao invés de murmurar, nós devemos orar. Houve um dia em que muitas pessoas foram atrás de Jesus e ele ensinava. Mas chegou uma hora em que todos estavam cansados, com fome, e ninguém queria ir embora. O que fazer? Na maioria das situações dessas, nós iríamos murmurar. Tem algumas coisas que nos tiram do sério. No meu caso, fome e sono são 2 dessas coisas. Essas me tiram realmente do sério, né? E esse povo ele estava lá, e se saíssem de lá, eles poderiam ficar pelo caminho. E o que Jesus fez? Jesus juntou a comida que ele tinha nas mãos, naquele momento, e orou. João 6, o verso 11. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Dar graças por aquilo que nós temos em nossas mãos, em vez de murmurar. Orar e confiar. Imitar Jesus em tudo. E hoje aprendemos, e eu gostaria que você tivesse de fato aprendido. E se não aprendeu, volta esse vídeo e escuta a mensagem de novo. Nós devemos aprender a imitá-lo, orando. Orando quando nós estamos em situações difíceis, em situações complicadas. Quando tudo vai bem. Orar a Deus em submissão, que a tua vontade seja feita. Orar a Deus quando nós temos decisões importantes a tomar. E orar a Deus em vez de murmurar. Eu acho que são bons propósitos para a nossa vida. Lembrando que não são sugestões, são mandamentos. Sejam imitadores. E que cada vez mais nós possamos caminhar para a santificação, para a semelhança com Cristo. Baixe sua cabeça e vamos orar. Deus Santo, poderoso, grandioso, muito obrigado, Senhor, pelas Escrituras, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque elas nos ensinam a como devemos nos comportar, Senhor. Muito obrigado, Senhor, porque elas nos advertem dos erros que nós não devemos praticar. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos, de fato, Senhor, o Espírito Santo, que tem morada em nós e que nos adverte, Senhor, quando estamos em caminhos adversos, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, no digerir essa mensagem. Abençoa-nos, Senhor, no entender essa mensagem e dá com que, de fato, Senhor, a gente seja um imitador Teu. Que a gente, de fato, busque a santificação,
a ficar cada vez mais parecido contigo, Cristo. É no nome santo de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Vão todos em paz. Uma boa noite a vocês. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, ó Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do coração agradem a ti, agradem a ti. Que as palavras dos meus lábios e o meditar